Quanto tempo você perde fazendo tarefas repetitivas que poderiam ser automatizadas pelo simples fato delas serem processuais? Isso mesmo, logar em sistemas, fazer filtro em sistemas, baixar os relatórios, baixar os CSVs, entrar em contas bancárias, fazer a autenticação da conta bancária, baixar os extratos bancários, fazer conciliações, tudo que você segue um processo passo a passo, que ao invés de fazer manual, você poderia estar ensinando o seu script para ele fazer isso por você, enquanto você libera tempo para fazer tarefas estratégicas que de fato dependem da sua atenção. Me chamo Iago Braz e hoje o nosso assunto vai ser sobre RPA, robotização de processos de forma automatizada. E a gente vai sair daqui hoje com o script feito, fazendo uma automação de uma página web que você vai conseguir replicar hoje, junto comigo, e fazer posteriormente isso no seu dia a dia, trazendo essa economia de tempo para focar onde realmente importa. Então, antes de ficar só na promessa, deixa eu te mostrar um pouquinho do que dá para fazer. Eu já tinha feito um script, deixei ele aqui do jeito, vem comigo para a tela aqui, para vocês verem como de fato ele consegue fazer essa automatização. Então a gente vai entrar aqui na página da profissão analista de dados, eu vou colocar ali algumas informações, então nome, e-mail, WhatsApp, e ele vai fazer todo o processo para mim de preenchimento dessa informação. Aqui poderia ser um sistema, aqui poderia ser um banco, aqui poderia ser outro ou qualquer software que você utiliza, desde que ele esteja numa página web. E aqui ele fez todo o processo para mim, sem eu precisar colocar nem a mão no teclado. E eu quero te ensinar isso exatamente agora. Combinado? Então, para a gente conseguir utilizar isso, pessoal, eu coloquei o quê? Eu comecei utilizando o Anaconda Navigator. Ele é um software onde que ele já tem o Python instalado assim que você baixa para o seu computador, e dentro desse Anaconda a gente vai encontrar a ferramenta chamada Jupyter. Jupyter Notebook, que é exatamente esse daqui que eu estou utilizando. Eu já tenho diversos projetos nele aqui. Só para vocês terem ideia, eu tenho projetos de 2 anos atrás. E basicamente, quando você abrir esse Jupyter, depois que você baixou o Anaconda Navigator, que eu vou deixar exatamente na descrição aqui para vocês, vocês vão vir aqui em New e exatamente abrir o notebook. O meu tá Python 3, podem abrir Python 3 ou se aparecer só Python para vocês, vocês podem abrir exatamente o que vai aparecer aí, combinado? No nosso caso, eu já deixei uma aqui aberta para a gente começar a fazer, e assim que você abrir o Jupyter, ele vai estar zerado, ele não vai ter nada. E aqui eu já trouxe algumas coisinhas feitas para a gente acelerar o nosso tempo para focar exatamente na parte que você vai conseguir replicar aí, independente do site que você quer acessar, do sistema que você quer logar, beleza? Desde que ele esteja na web, então isso é muito importante. Primeiro de tudo, galera, quando a gente abrir o Jupyter, a gente vai perceber que o Jupyter ele vai estar zerado. E pode ser que quando você instale o Anaconda no seu computador, o Python ele não traga todas as bibliotecas. Nunca você vai achar um lugar que vai baixar o Python com todas as bibliotecas que existem. São diversas, tá? Então ele vai trazer sempre as principais ali, as homologadas, mas muitas das vezes a gente vai precisar instalar as novas bibliotecas. E para instalar as bibliotecas que a gente vai utilizar, a gente utiliza esse comandinho aqui, ó. A gente vai utilizar duas bibliotecas muito importantes. A Selenium, que é responsável por automatizar o nosso navegador, e a WebDrive Manager, para fazer a instalação dos drivers que a gente vai utilizar para fazer essa automação do nosso navegador, mas de maneira automática, tá? Então, basicamente, você vai rodar essa em uma célula. Você poderia chegar aqui, ó. Eu poderia rodar só essa, então vou vir aqui e aperto o play. E poderia, depois que ela executou, poderia rodar a segunda. Vou vir cá, aperto o play e ele rodaria essa segunda, tá? A gente vai ver que ele vai instalar uma, vai instalar outra. Como eu já tenho instalado, eu não vou rodar. Então eu vou deixar ele aqui, ó, comentado com o hashtag. Percebe que ele fica verdinho porque ele está comentado, beleza? Instalamos as bibliotecas, a gente vai vir para a parte das bibliotecas que a gente vai utilizar, tá? Então libs, bibliotecas, basicamente é os lugares onde que tem as funções que a gente vai utilizar no nosso código, tá? Então lembra comigo, imagina, vamos fazer uma analogia aqui, o Excel. O Excel, ele pode ser uma biblioteca, e dentro do Excel, quando você entra nessa biblioteca, você utiliza o conde-se, o conte-se, o soma-se, enfim, outras funções ali do Excel também, como, por exemplo, proc-v, proc-h. Todas essas funções estão dentro do Excel. Ou seja, você tem o Excel, e quando você entra dentro do Excel, você tem acesso a essas funções. Bibliotecas no Python é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma biblioteca ali chamada Selenium. Quando eu entro no Selenium, eu tenho acesso às funções do Selenium. Por exemplo, o WebDrive, por exemplo, os outros que a gente vai ver aqui, tá? E que eu trouxe as 5 principais que a gente vai utilizar no nosso projeto. E você pode utilizar no seu, independente do projeto que for, desde que ele seja numa página web, combinado? Então, por exemplo, qual que é o papel do Selenium aqui para a gente, mais específico a função WebDrive?
automatizar o nosso navegador. Então, a nossa função mais importante aqui, a nossa biblioteca mais importante é a Selenium. Sem ela, a gente não conseguiria automatizar o nosso navegador. Combinado? Posteriormente, galera, a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer esse gerenciador automático de drives. O que é isso, Iago? Antigamente, quando a gente fazia projetos de automação, a gente precisava baixar um drive que ele era da mesma versão do nosso navegador. Então, se eu estou usando o Chrome aqui, ele estava na versão 11, eu precisava ter um drive que atendia a versão 11. Se o meu navegador atualizasse, eu precisava baixar outro driver, senão o meu código ele ia quebrar. Então, o driver ele é muito importante para fazer com que essa automação funcione. E o que isso tem a ver? Quando a gente traz essa Web Driver Manager, a gente não precisa instalar, a gente não precisa baixar manualmente nem o driver mais do nosso projeto. Uma vez que o nosso navegador ele atualiza, quando a gente rodar essas bibliotecas, essa biblioteca específica aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai trazer o drive mais recente e já vai deixar na pasta do nosso projeto. Isso economiza horas da gente e faz com que o código ele não quebre pelo simples fato do driver estar desatualizado. Então, quando eu chamo aqui o Chrome Drive Manager, é a forma automatizada que ele encontrou de trazer o drive para mim, baseado no navegador e na atualização do meu navegador. Combinado? Qual mais, Iago? A gente tem a Service, que ela é responsável por iniciar e parar o nosso arquivo. Então, quando eu começo uma automação, eu tenho que abrir uma página, ele vai seguir o passo a passo que eu passar para ele. Então, ele tem início e fim. Quem vai fazer essa gestão de iniciar e parar é a nossa biblioteca Service, beleza? Percebe que ela vem do Selenium. Então, o Selenium ele vai automatizar e a Service é uma função dentro que tem no Selenium que vai fazer esse papel de começar e parar essa automação. Combinado? Por fim, as duas últimas que a gente vai ter é qual? É a Common By. Essa biblioteca ela é muito importante porque ela vai ajudar a gente a encontrar os lugares específicos dentro da página web, os elementos. Então, eu tenho um lugar para colocar o nome, eu tenho um lugar para colocar o e-mail, eu tenho um lugar para colocar o WhatsApp. Então, como que eu automatizo isso? Então, a Common, mais especificamente a função by, ela vai me falar exatamente o elemento que eu tenho que procurar, o nomezinho do elemento que eu preciso achar para colocar a informação ali que eu quero, seja nome, seja WhatsApp, seja, enfim, login, senha, a informação que a gente precise. E a biblioteca Time, muito mais conhecida por vocês, ela é responsável por trazer algumas pausas no nosso código. Muitas das vezes, quando a gente está abrindo um sistema, ele tem um tempo ali para ele carregar, seja 3 segundos, seja 5 segundos, às vezes a internet não está boa, até mais. Então, quando a gente coloca o time, a gente garante que quando eu quero inserir o nome, aquele campo ele já foi carregado no nosso sistema. Então, quando eu pedir minha automação para abrir aquela página ali do PAD, da profissão analista de dados, eu tenho que garantir que ela esteja 100% carregada para eu encontrar o lugar específico para eu clicar e preencher minhas informações. Se ela não tiver carregada e eu tentar achar essa informação, ela não vai ter carregado e meu código vai dar erro. Então, esse time é justamente para a gente ganhar um tempo para garantir que a página vai estar carregada. Combinado, meus queridos? Então, vamos descendo. Basicamente, essas bibliotecas a gente vai utilizar em todos os códigos nossos, tá? Então, quando você for replicar na sua realidade, essas bibliotecas aqui, ó, elas são muito importantes de vocês utilizarem. Beleza, Iago, e o nosso script? Percebe que eu já deixei uma única linha aqui feita, porque todo o restante vai ser personalizado de acordo com o que você quer automatizar, de acordo com o que você quer logar. No nosso caso, antes da gente fazer qualquer automação, a gente precisa garantir que a gente vai conseguir automatizar o nosso navegador. Então, enquanto as bibliotecas eu só trouxe exatamente as funções, né, coloquei as funções disponíveis para a gente utilizar, é aqui que a mágica ela ganha exatamente força, né? Ela ganha forma. O que eu estou fazendo aqui? Essa função completa ela tem a única e exclusiva missão de baixar, gerenciar os drivers automaticamente. O driver, vamos voltar um pouquinho. O driver é responsável por automatizar o nosso navegador. Para automatizar, eu preciso do Selenium, do driver e eu estou utilizando o Google Chrome. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui? Olha, o Chrome Drive Manager, ele vai buscar a versão ali do driver mais atual. Claro que tem que ser, né, o mesmo que eu estou utilizando aqui no navegador, ele vai fazer isso de forma automática e ele vai instalar esse drive para mim. Assim que ele instala esse drive para mim, o Surface ele já sabe o que ele vai utilizar de drive para iniciar e parar o nosso projeto. E aqui o WebDrive do Chrome que eu estou usando, ele exatamente vai utilizar isso dentro do Chrome. Então, ao invés de eu baixar para cada atualização do meu navegador,
isso daqui já faz de forma automática para mim. Se eu rodar dessa forma aqui e chamar navegador, ele já vai abrir uma página na minha barra de tarefas, tá? Por exemplo, se eu chamar aqui navegador, se eu rodar dessa forma aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai abrir para mim uma página no canto aqui de baixo, ó. Tá vendo? Eu estou com duas telas, então na segunda tela aqui ele já abriu, ó. O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. E é isso que provavelmente vocês vão ver na página de vocês também. Show? Vou fechar aqui. Percebe que ó, ele executou certinho. Agora o que a gente vai fazer? Todas essas linhas aqui, juntamente com as bibliotecas, vai ser comum para qualquer projeto ou grande parte dos projetos que você vai automatizar dentro da sua empresa, dentro da sua rotina. A partir de agora, o que eu vou fazer, ele vai ser exatamente o pontapé inicial para a gente começar a executar o nosso projeto. Então, até ali, tudo que você vai utilizar em todos os projetos vai ser exatamente igual. Agora, tudo que a gente for fazer vai basear onde que você quer logar, qual sistema, qual site. Então, entenda passo a passo que eu vou fazer aqui para você conseguir replicar de forma intuitiva e fácil no seu dia a dia. Combinado? Ponto primário, pessoal. O que a gente vai fazer aqui para funcionar? Qual que é o nosso papel principal? Eu preciso navegar até a página que eu tenho interesse. Eu quero ir até a página que quero automatizar, tá? Então percebe o seguinte, para toda vez que você rodar o seu automação, você vai ver que ela vai abrir uma página web diferente na sua barra de tarefas. Normalmente o Chrome que eu estou utilizando aqui, ele fica até piscando de laranja para mim. Então, o primeiro passo aqui é o quê? Ir até a página que eu quero automatizar. Então eu vou chamar o navegador. Percebe que o navegador, por que eu coloquei esse comando todo e guardei ele dentro da variável navegador? Porque ao invés de toda hora eu ter que escrever todo esse comando aqui, agora eu só chamo o navegador, que ele sabe que é o quê? Automatizar minha página web. Beleza, ele vai automatizar o meu Chrome. Então, se eu coloco o navegador ponto, ou seja, automatize o meu Chrome, mas o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele entre na página, ponto .get. O que o get vai fazer? Ele vai até a página que eu quero. Qual é a página que eu quero que ele vá? Eu quero que ele vá na o quê? experian.com/ed/pad, tá? Profissão analista de dados. Eu quero que ele entre nesse site aqui, que também vai estar na descrição, e ele vá exatamente para lá. Beleza? Eu quero que ele execute exatamente isso. Tanto que eu vou colocar até um delay, vou colocar um delay aqui, um time.sleep, para a gente forçar um tempo ali, só para mostrar para vocês. Ó, o que ele vai fazer? Eu vou configurar aqui o navegador, né? E vou guardar tudo isso dentro de uma variável chamada navegador. Vou esperar 5 segundos e vou logar exatamente no site da Experian, do PAD, tá? Ó, estou executando aqui. Ele vai abrir o navegador para a gente. Ele vai esperar 5 segundos e ele vai abrir o PAD para a gente, tá vendo? Tudo isso de forma automática. O próprio navegador já fala que está o quê? Está sendo automatizado, tá? Primeiro ponto é esse, então, entrar na página que a gente quer. Qual que é o segundo ponto, galera? A partir do momento que a gente está na página aqui, eu quero clicar em participar gratuitamente, tá? Porque eu quero preencher essas 3 informações aqui. Então, se eu quero fazer uma ação de clique, eu tenho que encontrar o lugar que eu quero clicar. No nosso caso, a gente quer clicar nesse botão aqui, ó, participar gratuitamente. E se eu fosse você, eu não perdi esse evento, hein? No dia 8 e 9 de julho, às 20 horas, eu tenho certeza que você vai ter um documentário cinematográfico mostrando as principais tendências e as principais forças que você precisa ter para se tornar um analista de dados diferenciado. Mas, voltando para cá, o que a gente vai fazer, galera? Botão direito do mouse, inspecionar. Então percebe, ó, estou vindo aqui no botão, não estou clicando nele, estou clicando com o botão direito e inspecionar. Ele já vai me levar para o lugar do código ó, que ele leva diretamente para essa parte aqui, tá vendo? Tem a outra forma que você pode fazer também, é vir aqui no seletor, ó, seletor aqui em cima, e aí você descobre onde que está exatamente aquele elemento, ó, ele está aqui, tá vendo? O que eu vou fazer com isso, galera? Eu preciso copiar exatamente o elemento referente a esse botão. Lembra que a gente trouxe uma biblioteca, né, o by, que ele vai trazer para a gente o elemento específico para a gente identificar, para a gente fazer uma determinada ação? Então aqui, ó, é esse elemento que eu quero. Como que eu vou fazer ele? Botão direito, vou copiar. Aqui ele me dá diversas formas de eu copiar esse elemento. Eu vou utilizar o XPath, que é o mais utilizado, é o mais comum. Então vocês vão ver que vai estar escrito o quê? XPath.
XPath, né? Mas XPath, tá? É isso que eu vou copiar, beleza? Copiei esse XPath, vou voltar aqui para o nosso código. O que eu quero fazer? Eu quero clicar nesse botão aqui, ó. Eu quero que ele logue e ele clique aqui para aparecer, preencha os dados abaixo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou falar agora, olha, eu quero que ele espere mais 5 segundos. Time.sleep. Vou pedir ele para esperar 5 segundos. E aí depois eu vou pedir ele para fazer o quê? Clicar no botão. Para ele clicar no botão, galera, o que eu vou fazer? Navegador.find element. Percebe o seguinte, find element, ele vai buscar um elemento para mim. E aí esse find element é por causa dessa biblioteca aqui que a gente trouxe, tá? Lembra que ela vai o quê? Encontrar os elementos na página pra gente. Então eu vou falar com ela o seguinte, olha, navegador, você está automatizado, eu quero que você encontre os elementos. E aí primeiro que eu vou passar para ele é qual é o formato do elemento que eu quero que ele encontre? By.xpath. Por quê? É esse daqui, opa, errei aqui, ó, xpath. É esse daqui que eu quero que ela o utilize como características, o XPath, tá? Então, ela vai entrar, né, o meu navegador ele vai automatizar, ele vai buscar naquela página ali o elemento XPath e esse elemento tem que ser como? Lembra aquele que a gente acabou de copiar? Que eu vim aqui, ó, botão direito, copy, XPath. Eu vou abrir uma aspas simples ou aspas duplas, se preferirem, aspas simples e vou colar aquele elemento ali. Esse elemento aqui, ó, é o que eu acabei de copiar aqui, ó. Procurei ele, botão direito, vou vir aqui, ó, copy, XPath. Esse XPath que eu acabei de copiar é tudo isso aqui. Só que, o que eu estou fazendo? Ó, o meu navegador automatizado, ele está buscando um elemento para mim do tipo XPath, ele vai encontrar esse elemento para mim, só que depois dele encontrar, o que ele vai fazer? Eu vou pedir ele para clicar. Então, eu vou colocar um clique, exatamente dessa forma aqui, ó, um clique. Exatamente um clique. Olha o que vai acontecer. Vou rodar isso daqui. Ele vai abrir na parte de baixo aqui da minha tela. Vou trazer aqui para a gente ver. Então, ó, basicamente, minhas mãos estão aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na página e ele vai clicar em participar gratuitamente. Ele precisa clicar. Clicou. Fechou. Então, a gente já conseguiu entrar na página, encontrar a parte que a gente queria de clicar no botão. Agora, a gente precisa fazer o quê? Preencher essas informações aqui, ó. Nome, e-mail e WhatsApp. Beleza? E depois clicar em garantir o meu ingresso agora. Pontos importantes, galera. Percebe que tudo vai ser sempre o quê? A partir do momento que eu estou na página, eu preciso fazer o quê? Eu preciso navegar até aquele elemento. Então percebe que é muito intuitivo. Eu só preciso entender onde que está o elemento específico. Depois que eu encontrei esse elemento, eu vou colocar no meu código. É claro que agora a gente aprendeu a clicar. Então o ponto clique, baseado no lugar da tela que está a informação que você quer, agora a gente vai aprender o quê? A inserir informação. Inserir a informação. Como que eu envio uma informação? Como que eu insiro uma informação? Então vamos lá. Cliquei aqui. Agora eu preciso inserir um nome. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou pedir ele para inspecionar. Ele já trouxe diretamente para onde que ele está. Eu poderia clicar aqui também no seletor e buscar essa informação de forma manual. Mas ele já trouxe aqui para mim, botão direito, copiar e XPath. Mesma coisa, XPath, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Mesmo processo. Navegador, ponto, find, busque para mim esse elemento. Qual é o elemento? O que ele tem que buscar? Ele vai buscar, através da biblioteca by, o XPath, né? O elemento no formato XPath, e vai ser um elemento que está nessa posição aqui, ó, full name. Depois que ele encontrar esse full name, o que eu quero fazer? Eu não quero clicar, eu quero enviar uma informação. Para enviar uma informação é send keys. Send keys é enviar uma chave, enviar uma palavra, enviar uma sequência de caracteres. Então, esse send keys, eu vou enviar para ele exatamente o quê? Se ele está pedindo meu nome, eu vou enviar o nome. Percebe o seguinte, ó, aqui é o nome. Então, eu vou colocar Iago Praz. Beleza? Esse daqui é o meu nome. Legal. O que mais que a gente precisa preencher? Eu vou pedir ele para esperar aqui, ó, sleep, time sleep, tá? Time.sleep.
que é aquela pausa forçada. Vou pedir ele para esperar 3 segundos, tá? Depois que ele esperou 3 segundos, eu vou fazer o mesmo processo. O navegador que está sendo automatizado, ele vai buscar o elemento no formato XPath, e esse elemento ele vai ser qual? Agora eu quero buscar o WhatsApp. O WhatsApp não, o e-mail. Botão direito, inspecionar. Ele vai me trazer o e-mail. Ó, até a Siri entrou aqui na aula, hein? Eu vou pegar o seletor, vou colocar em que e-mail e vou copiar o XPath daqui, ó. Copy XPath. Então aqui, ó, vou voltar no nosso código, vou colocar aqui, ó, o e-mail e vou pedir ele para enviar. Send keys, enviar o quê? O meu e-mail. Então eu posso colocar iago@gmail.com. Gmail.com. Opa, errei o e-mail. iago@gmail.com. Então percebe que o send keys ele vai sempre enviar alguma coisa. O ponto clique ele vai sempre clicar em alguma coisa. Se a gente for pensar na nossa rotina, ela sempre é um conjunto de quê? De entrar em páginas, fazer filtros, ou seja, clica, preenche uma informação, clica, preenche uma informação. Depois disso, clica em outros lugares para a gente fazer a ação determinada pelaquela tarefa. É tudo muito processual. Aqui eu estou fazendo o quê? Passando para o meu código processo. Então aqui eu já coloquei o nome, aqui eu já coloquei o e-mail e agora vou pedir mais time sleep 3 segundos. Time é a biblioteca, o sleep é a função, ele vai esperar por 3 segundos. E agora eu vou fazer o quê? WhatsApp, navegador.find element. Ou seja, busque para meu elemento do tipo XPath. E esse elemento vai ser o quê, galera? Já vou colocar aspas simples aqui. Vamos buscar aqui pelo seletor. Botão direito, copy XPath, tá? Já vou colocar ele aqui. Ponto send keys. E aqui eu vou colocar o telefone. Sempre uma string, ó. Vou colocar 31 99874 5589. Vou colocar o telefone aqui, beleza? Percebe o seguinte, depois que ele preencher, ele precisa clicar aqui, ó, garantir o meu ingresso agora. Vou vir aqui no seletor, vou clicar aqui, ó, e já me direcionou para onde que está, ó, o botão. Aqui vai ter que ser um clique. Vou vir aqui, copiar, copy XPath, vou voltar lá, ó, vou ter que fazer o quê? Vou esperar 3 segundos. Galera, isso aqui é padrão 3 segundos que eu coloco, tá? Mas nem precisava. Se a página não está carregando, é exatamente isso. Poderia até tirar esse time sleep. Mas tem alguns sistemas que eles bloqueiam justamente pela velocidade que você preenche os campos. Então aqui eu estou deixando por padrão, que é sempre que eu utilizo, de 3 a 5 segundos, tá? Depois o que eu vou fazer? Eu vou encontrar exatamente o elemento ali de novo. Esse elemento, esse elemento do formato XPath, agora é o que? Eu quero clicar no botão. Então eu vou pegar esse XPath aqui, esse identificador, o elemento que eu quero identificar é esse daqui, e vou dar um clique nele. Clique. Abre e fecha parênteses. Então olha o que ele vai fazer. Ele vai entrar na página, esperar 5 segundos, ele vai encontrar o elemento e vai clicar nele para a gente começar a preencher o formulário. Depois o formulário vai abrir, ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai preencher o meu nome, vai preencher o meu e-mail, vai preencher o meu WhatsApp e depois ele vai clicar para enviar essas informações. Pontos importantes aqui. Assim que ele clicar no botão, eu vou colocar aqui, ó, time de 3 segundos, time sleep 3 segundos. Por quê? Pode ser que demore um pouquinho para o formulário abrir. Eu não quero que o meu código ele quebre, ele não funcione. Então vou vir cá, vou dar um play. Ele vai automatizar aqui na parte de baixo. Bora, bora, bora. Deixa eu fechar aqui, ó. Ó, minhas mãos estão aqui para provar para vocês. Ele abriu o site. Ele tem que clicar em participar gratuitamente. Então ele está esperando segundos ali. Agora ele tem que preencher nome, e-mail e WhatsApp. Beleza? E clicar no botão. Beleza? Nome, e-mail, WhatsApp, ele vai clicar no botão e ele foi direcionado para a próxima página. Fechado? O que a gente vai fazer aqui, galera? Da mesma forma que é um sistema. Agora eu quero confirmar minha participação. Então vamos lá. O que eu vou fazer?
Aqui nessa participação, confirmar participação, eu posso vir aqui, ó, inspecionar, e eu quero saber qual que é o lugar que eu tenho que clicar para ele confirmar a participação. Então parece que é esse daqui. Sem segredo, botão direito, copiar, XPath. Assim que eu copiei, pessoal, vou até fechar ele aqui, ó. Eu vou pedir para ele esperar mais um pouquinho, time.sleep, vou esperar ali uns 5 segundos e vou clicar no próximo botão. Então, navegador, percebe que nessa parte ele mudou de página, né? Ele atualizou para uma outra página. Então eu tenho que encontrar um novo elemento, que é o quê? O novo elemento é by.xpath, que é do mesmo formato, só que agora eu quero que ele busque esse botão de confirmar a inscrição. Ponto, clique. Pronto. Por que eu pedi ele para esperar 5 segundos e não 3? Porque aqui ele está direcionando para outra página. Assim que a gente clica, ele carrega a confirmação da inscrição. Então aqui eu garanto que essa página vai estar carregada em até 5 segundos. Não que isso daqui garante, né? Mas 5 segundos eu sei que ela já carregou, pelo menos com a minha internet. Combinado? Vou rodar isso daqui mais uma vez. Vamos ver se ele fez tudo certinho aqui, galera. Ó, ele abriu aqui para mim já. Deixa eu mostrar para vocês. Mãos aqui pro alto, né? Vamos ver. Entrou no site, clicou em participar gratuitamente, vai preencher os dados ali de forma automática, Iago, e-mail e o WhatsApp. Assim que ele preencher o WhatsApp, ele vai clicar em garantir o meu ingresso agora. Clicou em garantir meu ingresso agora, ele vai clicar em confirmar a participação. Pronto, confirmou a participação. Eu poderia continuar aqui e pedir ele para entrar na conversa, entrar no nosso grupo. Combinado? Esse foi o nosso projetinho. Vou deixar exatamente o nosso código aqui abaixo, juntamente com o link para vocês baixarem o Anaconda Navigator e vocês entenderem passo a passo do que a gente fez. Mas um ponto mais importante dessa aula, galera, trabalhos operacionais que são processuais, tarefas, né? Trabalhos não, tarefas operacionais que são processuais, a gente pode automatizar, desde que nesse caso de hoje ela seja numa página web, tá? E o que a gente fez? A gente automatizou a inscrição no nosso evento gratuito. Descubra como chegar ao topo da sua carreira em análise de dados. Então percebe, galera, a gente já automatizou isso e eu não posso deixar de te ver lá. Uma vez que já está automatizado, você não vai ter nem esforço para cadastrar nesse evento. Vai ser um evento cinematográfico importantíssimo para vocês entenderem as tendências da análise de dados, o mindset importante, o ferramental, a postura de negócios que a gente precisa ter para se tornar uma pessoa diferenciada quando o assunto é carreira em análise de dados. Eu te espero lá e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. No mais, eu quero que você aplique o RPA e me conta aqui nos comentários como que foi esse processo de tentar automatizar uma tarefa bem repetitiva no seu dia a dia. Chamo Iago Braz e te vejo na próxima aula. Bora!